Hoje venho compartilhar com vocês como eu seduzi eu, sobrinho, e fiz ele perder a timidez e o medo. Comigo, ele aprendeu a ser confiante. A brisa quente do Rio de Janeiro me envolvia enquanto o carro descia a estrada, rumo à Angra dos Reis. A cidade, com suas praias e aquele clima tranquilo, sempre teve um lugar especial no meu coração. Era ali que minha família morava, em uma casa grande e acolhedora. Eu era uma mulher de 28 anos, independente e sem vergonha de saber o que queria, especialmente quando se tratava de prazer. Mas quando o trabalho me permitia, não havia nada melhor do que a sensação de voltar para casa. Minha irmã, a mais velha, sempre me recebia com aquele sorriso caloroso. Ela adorava me ter por perto e, de certa forma, sabia que a presença de um familiar para mim significava mais do que apenas uma visita. Era uma oportunidade de descanso e reconexão. A casa deles, no alto de uma colina, era imensa, com um olhar privilegiado para o mar. Tudo ali exalava a sensação de um refúgio perfeito. As paredes da casa eram testemunhas silenciosas de nossa história, com quadros nas paredes que contavam os momentos de nossa infância, os dias de verão ao redor da piscina e os almoços em família que se arrastavam pela tarde. Sempre que eu atravessava a porta, sentia que o peso do mundo se desfazia, mesmo que por um breve momento. A noite chegou e, como sempre, minha irmã fez questão de reunir todos para uma pequena festa. Amigos, parentes e até alguns rostos novos. Eu adorava essas pequenas celebrações onde o calor humano se misturava com o frescor do ar e as conversas se entrelaçavam. As risadas se espalhavam como uma música ao fundo, enquanto os aromas de comida caseira e vinho bom preenchiam o ambiente. O som das ondas quebrando na praia, lá embaixo, parecia ser uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Eu me sentia confortável, em casa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo que eu não esperava, mas que logo me tomaria de maneira irresistível. Não era apenas a atmosfera de festa no ar, com a animação contagiante das pessoas, mas sim uma sensação sutil, mas intensa, que começava a crescer dentro de mim. Olhei para os rostos ao meu redor, mas foi quando meu olhar encontrou o dele, sentado em um canto mais afastado da sala, que tudo pareceu se alinhar. Ele não era um estranho, mas também não era alguém que eu via frequentemente. Seu sorriso discreto me desconcertou de uma forma que eu não conseguia explicar. Ele tinha algo de misterioso, mas ao mesmo tempo uma aura de conforto, como se já estivéssemos em sintonia, mesmo sem palavras. Não sei como, mas aquele simples olhar fez meu coração bater mais rápido. E algo mais, algo profundo e instintivo, começou a se despertar dentro de mim. Quando entrei na sala, a música animada e os risos enchiam o ambiente. Mas foi quando meu olhar cruzou com o de Matias que eu senti um arrepio na espinha. Matias. Eu o conhecia desde criança. Sempre fui próxima da família dele, mas ele sempre foi mais novo. Sempre foi uma criança travessa com quem eu brincava na casa dos meus pais. Ele tinha 20 anos agora e estava um homem. Matias tinha esse olhar intenso, que refletia tanto a juventude quanto uma certa ousadia. Seus cabelos escuros estavam bagunçados de forma intencional, e seu sorriso, embora um pouco tímido, parecia esconder algo. Algo que me intrigava. Eu sabia que ele estava me observando de longe, e a maneira como ele me encarava agora era diferente, mais adulta. Fui atraída por essa nova versão dele, algo novo e sedutor que parecia ter surgido do nada. Eu, por outro lado, não fazia questão de esconder minha atração. Nunca fui uma mulher tímida, e naquele momento eu sabia exatamente o que queria. Não precisava de palavras, apenas olhares e gestos. Eu me aproximei dele com uma confiança que talvez fosse um pouco provocativa. Cada passo que eu dava parecia puxar ainda mais a atenção dele, e a tensão no ar se intensificava. Eu podia sentir o seu olhar penetrante, o modo como ele acompanhava cada movimento meu. Aquela proximidade parecia carregar algo entre nós dois. Algo que nem precisávamos entender completamente, mas que sabíamos ser palpável. Ele parecia desconcertado, mas não recuou. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se ele estivesse me analisando, tentando decifrar minha atitude. Mas algo me dizia que ele estava tão imerso nesse jogo quanto eu. Havia algo quase elétrico na maneira como nossos olhares se entrelaçavam. Como se a sala inteira tivesse desaparecido e apenas nós dois existíssemos ali. Eu podia ver a luta interna dele, o desejo e a hesitação misturados, mas não me deixei intimidar. E eu, claro, não deixei de jogar o jogo. A distância entre nós diminuiu, e por um momento, o som da música e das conversas ao redor desapareceram. Estávamos tão próximos que quase podíamos ouvir os batimentos cardíacos um do outro.
Eu sorri, ligeiramente, e ele correspondeu com uma expressão de quem sabia o que se passava, mas ainda não estava completamente certo de como agir. Eu sabia que o que aconteceria a seguir dependia de nós dois, de como decidiríamos atravessar essa linha invisível. E eu não tinha a mínima intenção de recuar. A noite avançava e a festa se espalhava por toda a casa. Mas para mim nada mais importava além de Matias. Ele estava lá, à margem da conversa, como se estivesse tentando encontrar o momento certo para falar comigo. E como eu sabia que ele estava com a mente em outro lugar, continuei com minha provocação. De tempos em tempos, eu o olhava de soslaio, e ele me devolvia o olhar, sempre um pouco mais intenso, sempre mais curioso. Eu podia sentir a tensão crescendo entre nós, algo que se alimentava com cada troca de olhares, cada momento de silêncio que se estendia um pouco mais do que o normal. Eu podia ver que ele estava se perguntando o que eu queria. Ele provavelmente não me via dessa forma antes, e eu sabia que isso desestabilizava. Eu adorava isso. Gostava de brincar com as expectativas, com a dúvida que isso criava. Cada gesto meu parecia deixá-lo mais inseguro e, ao mesmo tempo, mais atraído. Eu sabia que ele estava começando a perceber a mulher que eu me tornara. E, no fundo, eu gostava dessa sensação de poder, de controlar a situação, de ver como ele, até então tão tranquilo e seguro, começava a vacilar diante de mim. Durante uma conversa em grupo, aproximei-me mais dele, tocando seu braço de forma casual, mas, ao mesmo tempo, intencional. O contato foi leve, mas o suficiente para eu sentir a tensão que percorreu o corpo dele. Ele ficou tenso, mas não recuou. Havia uma luta interna visível, como se ele estivesse tentando encontrar uma maneira de lidar com o que estava acontecendo, sem saber exatamente como reagir. As palavras fluíam ao redor de nós, mas a tensão entre nós era palpável, tornando tudo mais carregado de significado. O som da conversa ao nosso redor parecia cada vez mais distante, como se nada mais importasse naquele momento, além do espaço entre nós dois. Quando nossos olhos se encontraram novamente, pude ver que ele estava pronto para dar o próximo passo. Havia algo ali, algo que ambos estávamos evitando, mas sabíamos que estava prestes a acontecer. O jeito como ele me olhou agora foi diferente de antes, mais seguro, mais determinado, como se ele tivesse finalmente decidido que não poderia mais resistir àquele impulso. Havia algo de inevitável em sua expressão. A tensão que nos envolvia não era mais apenas uma brincadeira. Era o prelúdio de algo que já estava em nossos corpos, nos nossos olhares, nos pequenos gestos que trocávamos sem dizer uma palavra. Eu sabia que, em breve, não haveria mais espaço para disfarçar o desejo. Ele estava pronto para avançar, e eu também. Mas ainda havia uma última coisa que eu queria. Uma última provocação para garantir que ele não recuasse. Sorri suavemente, deixando a expectativa no ar, e me inclinei um pouco mais perto, sentindo o calor dele, a respiração mais próxima. Ele não hesitou. Estávamos prestes a cruzar aquela linha. A festa continuava, mas a única coisa que existia agora era ele e eu. Senti que o momento havia chegado. Era a hora de dar o passo que eu sabia que ambos queríamos. Fui até o jardim da casa, onde a música parecia distante, e as luzes suaves iluminavam a noite quente. O ar estava fresco, mas o calor entre nós dois se tornava impossível de ignorar. Matias, sem hesitar, me seguiu. Estávamos a sós, com o som do mar ao fundo, e o mundo parecia ter parado de girar. Não havia mais ninguém, não havia mais nada além de nós dois, perdidos naquele instante carregado de desejo. Olhei para ele, ainda com aquele sorriso provocante. Você sempre foi tão quieto, Matias, disse, quase com um sussurro, enquanto me aproximava, os olhos fixos nos dele. Agora vejo que está muito mais interessante. Eu podia perceber que ele estava lutando para encontrar as palavras certas, mas a expressão dele dizia tudo. Ele estava ali, disponível, mas ao mesmo tempo se permitindo sentir o peso de cada segundo. Ele engoliu em seco, a respiração pesada, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Eu não sabia que você era assim. Suas palavras eram um mistério, uma mistura de nervosismo e desejo, mas tudo o que eu queria agora era quebrar essa tensão. Ele não precisava terminar a frase. Não precisávamos de mais palavras. Eu o puxei para perto de mim e, sem mais nem menos, o beijei. O beijo começou suave, mas logo se transformou em algo mais urgente, como se houvesse uma necessidade mútua de explorar o desejo. Eu podia sentir a surpresa dele, talvez até a falta de experiência, mas isso só me excitava mais. Cada movimento que ele fazia, a maneira como suas mãos hesitavam, mas depois se firmavam em minha pele, me deixava ainda mais envolvida.
Ele me beijava de volta, com a mesma intensidade, tentando acompanhar a paixão que eu estava demonstrando. A sensação de nos entregarmos ao momento era irresistível, e não havia mais espaço para hesitações. O beijo era um reflexo do que estávamos sentindo, algo inesperado, mas que agora parecia não ter volta. Enquanto nossas bocas se encontravam e se afastavam, cada toque, cada respiração compartilhada alimentava a crescente chama entre nós. O mundo parecia ter desaparecido, e tudo o que restava eram nossos corpos, nossas vontades, aquele desejo crescente que não podia mais ser negado. Matias estava ali, tão próximo, e eu sabia que naquele momento não havia mais nada a fazer senão seguir em frente. Eu passei as mãos pela sua nuca e o puxei para mais perto. Aprofundando tudo, eu consegui sentir seu graveto encostando em mim, pedindo mais. Aquilo fez meu corpo explodir em chamas. Peguei a sua mão, a guiando até o meu centro. Queria que ele visse que eu também tinha o mesmo desejo. Eu o guiei em tudo, mostrei como deveria ser feito, conduzi a dança. Nossos corpos viraram um só, em meio ao desejo, ao calor e a toda aquela vontade. Juntos chegamos ao ápice. Ele tão novo, e naquela idade deu para perceber que era sua primeira vez, e mesmo assim, ele conseguiu me satisfazer, bem mais do que muitos homens que já se passaram pela minha vida. Quando finalmente nos afastamos, o ar parecia mais denso, e a sensação de calor do corpo de Matias ainda me envolvia. Olhei para ele e pude ver a transformação em seus olhos. A confiança que ele não tinha antes, agora se refletia ali. Ele estava mais aberto, mais conectado, e eu sabia que, de algum modo, essa noite mudaria algo nele para sempre. Nos levantamos e, sem dizer uma palavra, voltamos para a festa. Mas nada mais era como antes. A atmosfera agora estava carregada de algo entre nós, uma tensão silenciosa que não precisava de verbalizações. A festa ainda continuava, mas a conexão que criamos ali, naquela noite, se fazia mais forte do que qualquer conversa ou risada ao redor. Eu sabia que Matias e eu tínhamos vivido algo especial, algo que talvez nunca se repetisse. Não era apenas o prazer físico, mas a forma como nos encontramos em um momento de pura entrega. E ao olhar para ele uma última vez naquela noite, vi algo que eu já sabia. Não precisávamos de promessas, de expectativas, apenas de lembranças. Sei que talvez algo assim nunca mais aconteça conosco. Porém, sei que a primeira vez dele foi importante. E graças a mim agora ele não é mais tão tímido. Estou me achando muito ou será que estou certa? Deixem nos comentários